Olá, meus amigos. Hoje eu estou passando aqui para lhe desejar paz, muita paz sobre sua vida, sobre sua história. Até porque eu acredito e que é um fato que muitas coisas boas estão acontecendo neste momento. Muitas coisas estão sendo promovidas. Pessoas estão conquistando novos cargos, novas posições. Pessoas também estão se casando, viagens estão acontecendo, restauração, perdão, pessoas estão se encontrando com Deus. Milhares de mulheres também estão tendo a linda experiência de ser mães, mesmo sabendo que por causa de alguns diagnósticos não podia ser. E sem contar daqueles que estavam desenganados pelos médicos e que agora estão vivos, estão recuperando a sua saúde. Neste momento, livramento, superação, reencontros. Neste momento, conquistas estão acontecendo, milagres em qualquer parte, em qualquer lugar, em toda parte do mundo. E isto é um fato da vida. Talvez você pode até dizer, poxa, isso aí é uma questão de sorte. Tudo bem. Talvez você possa me dizer, isto também é uma questão de talvez cada um tenha o que merece. Tudo bem, se partirmos desse princípio, podia transformar isto numa pergunta, não é verdade? Se for uma questão de sorte, por que esta sorte não pertence a você? Se é uma questão de que cada um tem o que merece, poxa, então o que você merece? Na verdade, eu não posso acreditar nesse assunto de que seja assim, sorte, sorte. Peraí, não é bem assim. Se nós não tivéssemos controle sobre nossa vida e não pudéssemos tomar e ser nem responsáveis pelas nossas decisões, tudo bem, é uma questão de sorte ou azar. É uma questão de cada um tem o que merece. Mas não é bem assim. Nós temos o livre-arbítrio, somos responsáveis pelas nossas ações e ainda mais, né? Muitos de nós nos queixamos de situações porque colocamos os nossos pés pela cabeça. Na verdade, se você tivesse que perguntar para os seus problemas quem você é, naturalmente ele diria quem você é. E sem contar que muitos estão aí tentando montar o quebra-cabeça de sua vida, utilizando peças erradas ou até mesmo peças de quebra-cabeça de outras pessoas. Então eu não posso pensar que isso seja sorte, mas eu posso pensar que isso tem tudo a ver com as nossas ações. As nossas ações é como se fosse uma sementeira, né? Nós lançamos as nossas sementes da vida e vamos colher aquilo que plantamos, não é verdade? Muito bem. Se nós tivéssemos que pensar também que é uma questão de sorte, talvez você poderia dizer, poxa, eu nasci premiado, como um cartão de loteria. E outro também ia dizer, poxa, eu nasci sem valor, eu sou apenas um número de azar. Mas não é assim que Deus trabalha. Você não faz parte de uma catástrofe da vida, um erro qualquer. Na verdade, você nasceu no momento certo, no lugar certo, na hora certa. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para você, para nós pensarmos, é que muitas coisas boas estão acontecendo sim. Talvez aí no lado da casa do seu vizinho, algum parente seu, e muitas vezes temos o costume de dizer o seguinte: por que não eu? Olha, eu conheço uma história que aconteceu recentemente aí, no mês, falando sobre algumas coisas boas que estão acontecendo, até mesmo em pessoas que é considerado como improváveis, como no caso do faxineiro que recebeu uma ajuda dos juízes que se ajuntaram para pagar a faculdade de direito dele. Ou como no caso, como por exemplo, de uma mulher que não tinha nenhuma probabilidade de poder realizar alguma coisa, até porque ela nasceu com tudo ao contrário, os ventos contrários, estavam contrários, soprando o contrário à vida dela. Ela casou aos 12 anos, viveu presa dentro do quarto por muitos anos, não podia sair para fora, não sabia ler, não sabia escrever, tinha grandes dificuldades, trabalhava como gari, era tratada como lixo,
teve tantas coisas contrárias à vida dela que, se você olhasse, ou qualquer um que tem uma percepção normal, iria dizer o seguinte: poxa, isso é um caso de improbabilidade, isso é um caso de imponderável, é impossível pensar que pessoas assim pudessem dar a volta por cima. E por incrível que pareça, essa pessoa hoje cuida de 400 crianças em uma ONG. Ela preside esta ONG, cuida dessas crianças, abraça os seus sonhos, abraça as suas dificuldades. O que diria então também de uma mulher que já tentou várias vezes ter um bebê, fertilização in vitro, teve mais de 6 abortos e hoje é mãe de gêmeos? A verdade é que as nossas atitudes podem tornar pode trazer para nós resultados incríveis quando nós persistimos e quando nós acreditamos que temos um propósito na vida e não aceitamos o não da própria circunstâncias que a vida muitas vezes traz para nós. Que nós podemos falar então até de outras experiências e de outras histórias, como por exemplo, quem diria, né, que José seria abençoado como governante do Egito? Quem diria que, dadas as circunstâncias, das improbabilidades que estavam na vida de Ana, que era estéril, hoje ela é considerada uma mulher que dedicou seu filho, está ali marcado na Bíblia, Samuel, e depois disso teve mais 5 filhos. E quem diria da probabilidade de um gentio ser introduzido no reino de Deus através da pregação do apóstolo Pedro, e ainda assim, não só o Cornélio, mas assim também a sua família toda. E por que não para você? São perguntas que nós precisamos perceber que, assim como está acontecendo, diversas coisas boas, maravilhosas estão acontecendo, por que eu não estou fazendo parte deste processo? Por que isso só está acontecendo com aquele que está do meu lado, histórias que chegam até mim, porque eu não sou essa história que faz acontecer? Não podemos esquecer que o oposto também é o contrário, entendeu? Existem muitos momentos na Bíblia que as pessoas tentaram ser o que não eram porque não estava produzindo o suficiente, no sentido de que, através das suas atitudes, trazer o melhor para as suas vidas e para as pessoas que estão ao seu redor. Presta atenção. Josué, na Bíblia, ele passou por uma experiência de que ele ficou meio injuriado com 70 anciãos que estavam profetizando. Ele chegou até Moisés e Moisés foi até ele, deu uma exortação em Josué dizendo: poxa, se é com eles que está acontecendo, isso não é culpa minha, isso é uma decisão de Deus. Mas mal podia pensar Josué que lá no futuro ele seria o líder de toda o povo de Israel e de todos esses pessoais. Sabe por quê? Porque ele esperou o momento certo, ele entendeu que Deus é o Senhor do tempo e que não é porque algumas coisas que estão acontecendo na vida de outra pessoa não significa que isso tem alguma coisa a ver com você. Na verdade, se você ficar se comparando àquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas, com toda certeza você vai cozinhar os seus miolos, porque você não vai entender o tempo de Deus na sua vida. O importante é você buscar essa sintonia com o tempo de Deus, porque Deus é o Senhor do tempo e Ele sabe fazer as coisas acontecer no momento certo e na hora certa. Não como Geazi, que queria aproveitar das riquezas que Naamã queria dar para Eliseu. Não como Simão, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 até 24, descreve que quando Simão, o mago, começou a ver com que os apóstolos oravam, colocava as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo vinha sobre elas, e ele desejou comprar isto, ofereceu dinheiro. Ou seja, em vez de ele esperar o tempo dele, aprender com aquilo que está passando na sua vida, transformar isso numa experiência didática, ele simplesmente ressentido com aquilo que não tinha, simplesmente disse: por que não eu? E queria comprar esse negócio. Infelizmente, há pessoas que querem pular etapas em sua vida, não querem plantar para poder colher, não querem esperar o tempo certo. E isso pode trazer danos colaterais muito difíceis para as nossas vidas. Bom, muitas vezes nós paramos para pensar sobre esses assuntos quando nós não estamos preparados para receber algumas respostas. Porque geralmente a gente pergunta, pelo menos
se você já correu esse risco de perguntar para alguém sobre isso daí, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso e não fizesse mais isso. Como, por exemplo, por que essa pessoa foi promovida e não eu? Por que ele tem mais atenção e não eu? Por que o casamento deu certo desta pessoa e o meu não durou um ano? Por que que ela foi escolhida e eu não fui? Por que que a família, ou por que a habilidade, ou por que sabedoria, ou por que beleza e não a mim, não eu? Ou seja, é, sabe aquela situação de não saber encarar a sua própria vida e não fazer uma leitura da sua própria vida? Em vez de gerar para você uma resposta libertadora, muitas vezes vai te colocar num lugar errado, na hora errada e fazer você se sentir a pior pessoa da face da terra. É importante você saber ler o seu tempo, é importante você entender essa questão na sua vida e não ficar andando em parafuso e, e principalmente, né, em outras palavras, em vez de você ficar ressentido com a conquista das outras pessoas ou até mesmo negar a sua responsabilidade no processo dos insucessos da sua vida e se colocar como vítima, como se essa pessoa fosse culpada pelos seus ressentimentos, pelas suas angústias, pelas suas necessidades, por que então você não olha essa situação como uma experiência didática em sua vida? Olha, Salmo 145 nos ensina exatamente algumas respostas para esta pergunta que geralmente nós fazemos ou algumas pessoas fazem: por que não eu? A primeira resposta que o Salmo 145, né, no conjunto do versículo todo que ele descreve, eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, você pudesse ler com mais calma, você assim na sua devocional pudesse fazer isto, ler esse texto, pensar nesse texto e entender. Porque esse texto vai revelar um Deus tão bom, tão grande, tão absurdamente maravilhoso, tão generoso, que você deveria perguntar e entender que esse Deus também é para você, assim como suas promessas, a sua atenção, o seu cuidado, o seu socorro. E aqui o Salmo 145, ele descreve algumas lições, como por exemplo, o versículo de 1 a 4, se você acompanhar aí, o salmista, ele diz que faz parte de uma geração que louva e agradece a Deus pela sua grandeza. Ele faz parte de uma geração que louva e agradece a Deus para sempre a sua grandeza. Por quê? Ele começa a dizer nessa pequena introdução de louvor que ele exaltará a Deus enquanto viver. Por que não para você isto também? Geralmente nós ouvimos coisas que queríamos que acontecessem em nossas vidas, na vida de outras pessoas e perguntamos, por que não eu? Já o salmista Davi, passando o que ele passou, vivendo o que ele viveu, as desventuras que ele teve, as perseguições que ele sofreu, mais uma vez os erros que ele cometeu e cometeu grandes erros, ainda assim ele olhou para Deus e percebeu que Deus pode ser para ele. Pode ser para ele o perdão divino, pode ser para ele a reconciliação, pode ser para ele o perdão, pode ser para ele aquela musicalidade da salvação, da bondade que excede todo entendimento, de uma restauração. Ele entendeu que, embora ele tivesse mudado no percurso da sua vida, Deus não mudou com ele. Então, por que isto não para você também? Por que não para você essa percepção bem de fé, de convicção de que Deus te ama, Deus te quer, você fracassou, você errou, você cometeu bobagens, você olhou para trás, você fez um monte de coisas, mas Deus, Ele manteve fiel o seu amor, a sua palavra, a sua aliança para com você. Por que não para você também a restauração, o amor, a exaltação? Ele fez de Deus, versículo 2, Ele fez de Deus o motivo do seu louvor. Ou seja, ter prazer em Deus é para você também. Deus quer que você tenha prazer nele, a ponto de você dizer assim, poxa, é tão bom perceber a sua presença em minha vida, que espanta todo o medo, que cura toda a dor, que tira todo o ressentimento, que me enche de motivação e vida. Por que para você também não seja
a ideia e esse princípio do versículo 3 que diz que Ele é a causa do prazer. Deus é o princípio causal, é a causa do motivo de alegria, de louvor. Ele é o princípio, Ele é a maior riqueza de todas as coisas que o ser humano pode ter. Jesus, certa vez, Ele disse que aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Seu coração pode estar preso em coisas que não pode estar te trazendo cura, não está te trazendo paz, não está te trazendo alegria, não está te trazendo restauração, está te trazendo medo, angústia, preocupação, está te trazendo ansiedade, aflição, está te trazendo aquela necessidade de provar quem você é, está trazendo aquela necessidade de querer justiça, vingança, e o coração fica preso, amarrado, e você fica se questionando por que não eu? Mas a pergunta é, por que não para você também a paz que faz você deleitar tendo Deus como motivo e sendo Ele a sua maior de todas as riquezas e paz na sua vida? No versículo 4, Deus é o mesmo em todas as gerações. O salmista Davi exalta Deus porque ele percebeu exatamente isso. Se você fizer uma leitura de Gênesis, Apocalipse, você vai perceber isso. Pessoas mudando o tempo todo. E não precisa ser um conteúdo bíblico. Você parou para imaginar que durante esse mês de janeiro, quantas vezes você mudou de propósito, de pensamentos? Quantas vezes você disse que ia fazer algo e você não fez, você fez totalmente diferente? Pois é, exatamente isso. Nós mudamos o tempo todo. Por incrível que pareça, nós mudamos de atitude, mudamos de ideias, mudamos de decisão. Muitas vezes somos influenciados externamente a fazer e deixar de querer ou desejar alguma coisa, mas Deus não. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Perfeito em amor, em relacionamento, em sobriedade, em atenção, em promessa, em relacionamento profundo. Ele ainda está à procura de adoradores, ele está à procura de pessoas que desejam adorá-lo e amá-lo em espírito e em verdade. E ele, dentro desta promessa de ser aquilo que ele é, ele continua sendo esse Deus da promessa e das alianças com todo aquele que se aproxima dele. Já o versículo 5 até o versículo 11, ele descreve que ele faz parte também de uma geração que louva e agradece para sempre e proclama a sua grandeza. Por que para você não pode ser também? Faça parte dessa geração que adora, que entende da proclamação da grandeza de Deus, um Deus que é maior do que os nossos problemas. A palavra-chave aqui, que eu pelo menos consegui entender, do versículo 5 até o 11, chama-se magnificência, que significa que a qualidade daquele que é magnífico, a qualidade daquele que tem uma atitude de generosidade escandalosa, chegando ao ponto de entender que essa magnificência, essa qualidade de ser magnífico, magnânimo, que está relacionada a uma liberalidade divina, bondade, de prodigialidade, que significa o quê? Abundância além da abundância. Deus, Ele não só nos abençoa, Ele nos abençoa com grande quantidade, com abundância, com muitas bênçãos, até para que você possa abençoar outras pessoas. Você lembra de uma passagem parecida como esta? Estava Jesus evangelizando uma multidão de pessoas, curou todas elas. De repente, chegou o momento de despedir aquelas pessoas, não foi isso? E aí Jesus disse, despede essas pessoas, e os discípulos falaram, mas poxa, como vamos despedi-las, porque elas não têm o que comer, passaram o dia todo aqui, estão com fome, não é mais ou menos isso que você encontra na história da multiplicação dos peixes? E Jesus, ele disse o seguinte, dai vós de comer, e foi a partir dali que você consegue perceber a magnificência, a manifestação da grandeza de Deus para com todas as gerações. Ele pega aquela do mínimo, sabe, do pouco que as pessoas tinham, poucos pães, poucos peixes ali,
e 5 pães e 2 peixes, e dali ele consegue alimentar mais de 5.000 pessoas e crianças. A magnificência, a bondade de Deus, ela é de uma graça superabundante. E não é uma graça barata, não. É uma graça com aliança, uma graça com santificação. É uma graça que você só percebe quando você entende que esse Deus Abba também é um Deus Kadosh. É um Deus santo, um Deus que, através da santidade de Deus, como diz o próprio livro de Hebreus, que diz o seguinte, 14:12, né? Que 12:14, aliás, seguir a paz e a santificação, pois sem a qual ninguém virá a Deus, né? Então, a magnificência de Deus está acontecendo neste mundo cheio de caos, cheio de medo, cheio de pavor, esse mundo pestilento, esse mundo pandêmico, esse mundo cheio de terror, esse mundo cheio de tantas coisas ruins. Ainda ele sobrevive por causa da magnificência, da bondade transbordante de Deus, que quando nós oramos, pão nosso de cada dia nos dai hoje, você recebe muito mais do que você pede, o pão da saúde, o pão da paz, o pão da família, o pão do abraço, o pão da solidariedade, o pão da ajuda, o pão da providência, porque esse Deus é magnificente, ele faz bondade em toda a terra. Um dos versículos que você está lendo aí no Salmo 145, ele chega até a dizer que Deus satisfaz os desejos, os desígnios do coração do homem. Veja bem, que Deus bondoso, por detrás de toda a bondade, existe a manifestação de Deus. Agora o versículo 12, que é o versículo que nós vamos terminar aqui, o versículo 12 ele fala que ele faz parte de uma geração que louva e agradece a Deus para sempre, o seu reino messiânico. E esse reino messiânico tem 2 características, o versículo 12 a 16 e o versículo 17 a 21. As características que compõem o reino messiânico. O primeiro é o reino de socorro. É o reino que sabe das nossas deficiências, sabe o atoleiro em que nós estamos. Quando Davi canta, tirou-me de um poço de lama e perdição, ele não estava somente descrevendo a sua vida. Ali serviu para mostrar que muitos de nós, o mundo se encontra num atoleiro de lama e de perdição, lama moral, lama espiritual, lama da lucidez e principalmente a lama que leva as pessoas para o inferno, a lama do pecado, do coração duro, do coração enlameado, mente suja, alma suja, lama da culpa, e que ele tira. E que Jesus ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, como estava ali escrito na sua conclusão da própria palavra de Jesus, quando os fariseus fizeram acusação dele, no momento em que o próprio Zaqueu faz uma declaração de arrependimento e Jesus disse: hoje veio salvação sobre esta casa, ou seja, uma casa que estava num atoleiro de culpa, no atoleiro do afastamento de Deus. Houve uma retirada, houve uma salvação, e Jesus ele termina dizendo para toda a crítica do ser humano que o Filho do Homem ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Por que isto não seja para você também? É para você também. Para você também que está há muito tempo no Evangelho, mas hoje está ferido. É para você também que está há muito tempo no Evangelho, mas porque você depositou tantas expectativas nas pessoas, que você se frustrou e esqueceu, permitiu com que as pessoas, ministério, música, qualquer coisa, ofuscasse a luz da glória de Cristo que sobre sua vida e que te salva. E que hoje você não consegue ver o brilho da glória de Cristo por causa dos atoleiros, das frustrações religiosas que você tem. Aquele atoleiro de uma vida cristã que se tornou tão rotineira que não tem mais nenhuma graça e perdeu a flexibilidade de uma vida que é cheia de novidade. Esse atoleiro. Então Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, independente se ele tem religião ou não. Outro ponto é justiça. Ele louva a Deus pela sua justiça. O reino messiânico é um reino reparador de justiça. O reino messiânico ele veio para tirar o contrapeso da balança.
Ele veio para nivelar e colocar a balança da justiça no lugar certo. Essa ideia de que a justiça é cega e anda no escuro não acontece mais no reino de justiça de Deus. Ele é a luz, ele é a lâmpada, ele é a retidão, ele é o justo juiz. Sentará no trono, reinará, governará, e todos o joelho dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse reino de justiça começa quando ele pega todas as mazelas de injustiça que possuíamos e lançou sobre ele numa cruz. E ali na cruz, como está escrito lá em Gálatas capítulo 3, que diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez justiça por nós, se fez maldição por nós e ele fez justiça por nós. Hoje somos perdoados e lavados pelo sangue de Jesus, a ponto de que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é o mediador entre o Deus e o homem, ele é o fiel da balança e que intercede por nós. E que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós fazemos essas perguntas, por que não eu? Por que não eu também, perdoado, lavado, remido, socorrido? Por que eu também não grito e clamo, Jesus, vem me socorrer, Deus, eu quero um relacionamento mais profundo e profícuo contigo. E eu quero me abrigar assim, entrelaçados nas penas das suas asas, a ponto de sentir todo esse calor, essa proteção que me espanta todo o medo do amanhã, toda a preocupação, toda a ansiedade. Por que não você? Por que você também não participe disto, colocando a sua fé e acreditando cada vez mais? Concluindo, quando nós falamos por que não eu, diante de qualquer circunstância, eu tento reverter esta frase e digo para você, por que não você? Uma das coisas que a gente pode aprender nesse texto são essas verdades. Um Deus que abraça, um Deus que ama e que diz, é para você também. Esse relacionamento é para você também, essa comunhão é para você também, esta vida é para você também. Os meus planos de vida e de um final que você tanto espera é para você também. Um caminho, uma verdade, uma luz, uma cura, uma libertação, uma resposta de oração é para você também. Então, não se compare e não se compare às pessoas, mas busque a presença de Deus cada vez mais em sua vida. Pare de ficar se julgando e se ressentindo por aquilo que as pessoas estão vivendo e deixando de viver aquilo que você precisa viver. Talvez não é o seu tempo agora, mas quando vier o seu tempo, que você esteja preparado para receber muito mais do que você esperava. Porque o Evangelho diz que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração dos homens, foi isso que Deus preparou para você. Então tem algo muito bom, maravilhosamente grande, baseado no texto que nos lemos. E se você repassar e reler esse texto, você vai ver que ele vai surpreender as suas expectativas, porque é bom confiar em Deus e ele nunca desampara aquele que nele confia. Então pare de se comparar. Porque você tem ou não tem, porque o outro tem, porque você deixou de ter, porque alguém conquistou e você não conquistou, porque o que Deus preparou para você é muito maior do que aquilo que você viu acontecer na vida de outra pessoa. Valorize também o que você tem. Muitas pessoas deixam de valorizar o que tem para dar motivos e supervalorizar aquilo que não tem. Quando nós passamos a estar contente com o que temos, glorificamos a Deus e desenvolvemos um espírito de gratidão, como diz a palavra de Deus através do Paulo, dizendo em tudo dai graças, e quando nós entendemos o princípio da gratidão, como o próprio salmista Davi está colocando aqui diante dos nossos olhos, dizendo que ele agradece a Deus e vai louvar a Deus todos os dias de sua vida, porque Deus ele não falha, ele é bom na sua vida e ele entendeu isso e não é a circunstância que vai dizer o contrário. Então nós estamos valorizando o que temos e o que temos foi ele que deu. Quem não sabe valorizar o que tem nunca vai valorizar o que não tem. Um princípio muito comum. Reconheça as pessoas que estão ao seu lado. Reconheça as pessoas que passaram pela sua vida e deixaram uma lição maravilhosa. Nada que acontece na nossa vida é por um acaso, meu amigo. Nada que acontece na nossa vida é por acaso.
Tudo é plano de Deus, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Muitas pessoas que passaram em nossa vida pode ter produzido para nós oportunidade de florescermos e não darmos espinho, e não transformarmos-nos em um espinheiro, mas florescermos e frutificarmos. As pessoas que estão ao nosso lado não são os nossos obstáculos, muitas vezes até parece, mas elas estão ali como um plano de Deus na sua vida para que você possa crescer e florescer. Esses são os pontos. Outro ponto que eu quero deixar para você: não fique focando. Não fique focando nos obstáculos. Meu amigo, os obstáculos ele tem um poder hipnotizador. Ele tem um poder tridimensional, emocional, maluco em nossas vidas de mudar a nossa visão e tirar o nosso foco. Há grandes dificuldades tão pequenas que poderiam ser resolvidas, mas de tantas pessoas focar nela ficam desanimadas. Então, não permita que os obstáculos determinem quem você pode ser ou o que você é. Essa pergunta, por que não eu, por que ele ou por que ela, e comigo não, geralmente sugere a Deus e ao mundo que eles ou as pessoas nos devem alguma coisa. É uma pergunta de ressentimento. E isto não pode ser real, isto não é verdade. É você que é o autor da sua história. E principalmente eu quero até refazer essa frase: você é o autor da sua história, da sua vida com Deus. Porque Ele que tem o script da tua vida em suas mãos. Então você é o personagem no qual vai desempenhar o papel que Deus já designou para que aconteça em sua vida, na vida de todo aquele que nele crê. Então a minha oração é que você possa entender: por que não você participar desse projeto tão maravilhoso do Salmo 145 e perceber a bondade de Deus, a magnificência dele que está disponível. É como se a bondade de Deus estivesse nas esquinas, nas ruas, nas praças, nas pessoas que nós tocamos, nas conversas que falamos. Como o próprio Paulo percebeu isso e disse que por causa disso ele dava graças a ele todos os dias. Como o próprio salmista diz que como é bom render graças ao Senhor. Por quê? Para você. Por que não para você? Porque é para você. Que Deus te abençoe.